Não, 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 não. Tchim, saúde. A última vez que eu falei sobre minhas leituras pra internet foi num post do blog. No começo do ano, em maio, talvez, abril, não sei. Então eu achei que seria legal fazer um vídeo sobre uma atualização das minhas leituras desde aquele post, a partir daquele post. Enfim, eu não vou falar detalhadamente sobre todos os livros, até porque olha o tamanho dessa pilha, ela continua pra cima. Tem outros livros também no Kindle, que eu li pelo Kindle, e que eu ouvi audiobook, né? Então eu não tenho aqui fisicamente pra mostrar. Então eu não vou falar detalhadamente sobre todos os livros. E também não vou falar sobre os livros que eu li pra faculdade. Mas eu vou dar fazer um apanhado geral de tudo que eu li, porque eu acho que foi um ano muito estranho, tá sendo, né? Um ano muito estranho de leitura em termos de... Sei lá, parece que eu tô bem mais eclética esse ano. Não sei, tô lendo umas coisas meio arroz com pipoca, assim. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros, bem pouquinho, senão a gente fica falando até amanhã. E fazer mais ou menos... falar quais foram os melhores, os piores e os favoritados, porque tiveram vários favoritados. Mas vamos lá, não tá em ordem, nenhum deles eu acho que tá em ordem, eu só montei a pilha aqui... Ai meu Deus, se cair. Eu só montei a pilha aqui de um jeito que fique... que tipo, ficasse empilhado melhor, né? Isso aqui talvez não tenha sido uma boa ideia, porque esse livro é menor do que os outros, mas enfim. Não tá em ordem. Eu vou começar com os livros do meu marido que eu li, porque ele cuida muito bem dos livros dele e tal, e é bom eu começar pelos livros dele, que aí eu já separo, e aí eles não correm mais risco de vida estando comigo, né? Muito bem, então eu li As Memórias de Sherlock Holmes. É nesse livro aqui que tem o conto, a história em que o Holmes morre. Mas spoiler de novo, ele não morre, ele vai voltar mais pra frente, né? Que tem aquela coisa que o povo ficou tão chocado com a morte do Sherlock Holmes que o Conan Doyle trouxe ele de volta num próximo, né? Num conto futuro. Sou muito fã de Sherlock Holmes desde criança. E o meu marido tem essa coleção de bolso luxo da Zahar, que é bem bonita. E eu tô pouco a pouco lendo todos os livros, né? Comecei com os romances, passei pelos romances e agora tô nos contos. E é muito bom, né? Sherlock Holmes é sempre muito bom. Inclusive, essa é a cena, a cachoeira e tal, essa é a cena final. Depois também do meu marido eu li... Nossa, esse aqui foi com certeza um dos favoritados. Eu li O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Também nessa coleção, nessa capa linda da Zahar. A de bolso pequenininha, né? Eu sei que tem as edições maiores, mas essa aqui é linda também. Tem umas ilustrações que eu acho que são ilustrações originais. Essas ilustrações, elas foram feitas para a edição de 1865 de Notre Dame de Paris. O nome original desse livro é Notre Dame de Paris, né? Até porque, pra quem não sabe, isso é muito interessante de descobrir quando você tá lendo. Mas eu acho que também, tipo, olha essa capa, é muito linda. Né? Também é muito bom de saber disso, tipo, começar a ler já sabendo, porque você sabe o que esperar, talvez. O personagem principal desse livro é a Catedral de Notre Dame, né? A história do Corcunda, a história do Quasimodo, a Esmeralda. O Victor Hugo trata esses personagens e a história deles, que é maravilhosa. Assim, é trágica pra caramba, mas é muito bem contada. Ele trata essa história de uma forma muito interessante, tendo a igreja, a catedral,
como ponto focal, como ponto central, né? Enfim, esse livro é maravilhoso. Eu não posso ficar falando muito, que se eu ficar falando muito, eu vou ficar falando por muito, muito tempo. Então, esse foi um livro que me impactou muito esse ano. E eu fiquei muito feliz de ter lido. Eu achava que era. Eu tinha um medinho só pelo tamanho dele, letrinha não tão grande, né? Então eu tinha medo de ler. Da mesma forma que eu tinha medo de ler. Eu tinha muito medo de ler o Conde de Monte Cristo. Eu tô achando que não é esse nome, mas tudo bem. Eu sei que é Monte Cristo. Eu tinha muito medo de ler esse livro também. Eu li alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. Porque é grande, porque aquele sim era papel de bíblia, sabe? Era papel de saco de pão, assim, bem fininho. A letrinha pequenininha e tal, mas o livro é maravilhoso. E da mesma forma, O Corcunda de Notre Dame foi maravilhoso. E eu tô louca pra ler Os Miseráveis agora. A gente não tem uma edição dos Miseráveis, eu quero comprar uma grandona bonitona. Mas assim, medo, né? E eu li Coraline. Eu jurava que era da Dark Side essa edição. Ela é da Intrínseca. Mas ela é linda. Olha só. Ela é linda e tem... Eu gosto dessa ilustração. Cadê? Eu gosto dessa ilustração da mãe. Da mãe que não é mãe. Enfim, eu li Coraline, eu adorei, eu adoro o filme, né? Mas eu gostei muito, muito, muito mais do livro. Não imaginava que eu fosse gostar, porque não é uma coisa que... Por mais que eu goste do filme, eu não imaginava que eu fosse gostar do livro, porque não é um tipo de... Talvez seja um preconceito meu, mas não é um tipo de leitura que eu ache que me agrada, mas sempre me agrada. Mas eu achava que na verdade eu achava que ia ser um pouco infantil demais. Olha, agora que eu vi que tem coisa da Intrínseca bem aqui na capa, né? E a louca não tinha visto. Tem um certo receio de ler outras coisas do Neil Gaiman, tipo... Deuses Americanos. É isso, né? Deuses Americanos. American Gods é o nome da série. Nunca vi a série. Tentei ver a série, o primeiro episódio, não curti. E aí, não sei, eu tenho um certo receio de não gostar das histórias dos outros livros do Neil Gaiman. Mas eu decidi dar uma chance pra Coraline por causa do filme, achando que não ia gostar, e eu gostei bastante. Na verdade, eu acho que eu gostei porque a história é muito mais sombria aqui, eu achei, do que no filme. O filme ficou bem mais palatável, eu acho, pra um público mais infantil. Mas o livro em si, eu acho que era por isso que eu não ia gostar, porque eu acho que eu gosto disso em filme, eu gosto dessa pegada mais infantil em filme, mas não necessariamente em livros, né? Mas a história é bem dark aqui no livro e eu gostei bastante disso. O que mais? Vou pegar esses daqui. Ai, meu Deus. Tá. Aí, eu virei e falei pra mim mesma, eu tenho um certo preconceito, sempre tive um certo preconceito com Jane Austen. Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, que esse filme aqui foi lançado, eu não sei porquê, eu acho que era por causa de Piratas do Caribe, eu não sei. Não sei, não faz sentido porque eu gostava, sempre gostei de Piratas do Caribe. Mas eu não gostava da Keira Knightley, eu nunca gostei dela. Hoje, tipo, é indiferente, mas eu não gostava dela. E por causa dela, eu não fui assistir o filme no cinema, tá? Orgulho e Preconceito. Eu não assisti esse filme no cinema, eu nunca tinha assistido esse filme, eu me recusava a assistir, porque... Ai, eu tava bem na minha fase perigótica, sabe? Quando esse filme foi lançado. E aí, tipo, eu não quero, pra que ver isso aí, né? Puta história nada a ver. Trará. E aí eu nunca nem li, né? Nem quis ler, nunca me interessei por ler Orgulho e Preconceito e outros livros da Jane Austen. É idiotice? É idiotice. Mas, esse ano, eu resolvi mudar essa história, resolvi dar uma chance. E uma das
trocas que eu comentei no vídeo passado, uma das trocas que eu fiz no Scooby foi por esse livro aqui, Orgulho e Preconceito. Na verdade, eu troquei, eu acho que eu peguei todos os livros dela. Eu acho que falta um, pra não falar que foram todos, eu não tô vendo eles agora, porque minha outra estante tá uma zona que eu preciso arrumar. Não tô enxergando eles agora ali. Mas eu acho que falta um livro da Jane Austen pra eu ter todos, assim, pra eu conseguir todos. Mas esse aqui foi o primeiro que eu resolvi pegar pra sair essa coisa, essa bobeira, assim, que eu sentia com relação a Orgulho e Preconceito e a Keira Knightley. Que, coitado, não tem nada a ver com a história. Mas eu amei esse livro. Eu gostei demais desse livro. Eu gostei muito, muito mesmo. E, primeiro, porque a história é maravilhosa. Segundo, que essa edição da Penguin, ela é muito gostosa, gente. É muito gostoso de ler um livro assim, sabe? Um livro que você pode fazer assim, que você, sabe, você pode fazer o que você quiser com ele, que ele praticamente não marca. Eu amei, fisicamente eu amei esse livro, eu amei a história, eu fiquei encantadíssima por essa história. E não favoritei, mas eu gostei muito. E depois que eu terminei, eu fui assistir o filme. E eu amei o filme e eu não acreditei que eu tinha demorado tantos anos da minha vida pra assistir esse filme, pra consumir, pra, né, ler essa história e tal. Como a gente é bobo quando a gente é novo, né? Eu, pelo menos, era muito tosca, muito tontinha, assim, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Mas ainda bem que eu corrigi isso, estou corrigindo isso. Tô muito animada pra ler os outros livros da Jane Austen. E com certeza eu vou falar pra vocês sobre eles enquanto, né, conforme eu for lendo. Mrs. Dalloway, ixi, ai, achei, olha inclusive esse marca-página, ele veio com o Pride and Prejudice. Eu achei tão lindo, olha. Eu achei muito lindo esse marca-página e eu tava usando com esse livro e acabei esquecendo de tirar ele daqui. Bom, então foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Foi o primeiro livro da Virginia Woolf que eu li. E eu mais ou menos não sabia o que esperar, né? Eu ouvi muito, né? Já ouvi muito falar de Virginia Woolf por causa do Um Teto Só Seu, Um Teto Todo Seu, que é o A Room of One's Own, né? Em inglês. Que é um livro de não ficção em que ela fala sobre a importância das mulheres, de uma mulher escritora ou, né, de uma mulher que eu imagino, né, que uma mulher que cria, ter uma certa independência financeira e espacial para poder criar, para poder trabalhar, para poder, né, colocar as coisas dela no mundo, as coisas dela no mundo. Então eu não sabia exatamente o que esperar desse livro. E, pra quem não sabe, a Virginia Woolf, ela escreve, e depois que eu li esse livro, eu fui pesquisar bastante e tal, ela escreve de um jeito muito diferente do normal que a gente tá acostumado, né? Então, é um fluxo de consciência que ela vai pulando, o narrador, né? Ele vai pulando da cabeça de personagem pra personagem. E de cara, assim, de começo, é meio difícil de você entender o que tá acontecendo, quem que tá falando. É um pouco difícil de você seguir a trama da história, né? De você seguir certinho o que tá acontecendo, porque ela vai pulando de cabeça em cabeça. Mas, passado esse choque inicial, eu acho até que nem tem capítulo, né? Esse livro não tem, tipo, não tem capítulo. Eu não sei se todos os livros dela são assim, mas ele não tem capítulo. Ele tem, no máximo, umas separações, assim, quando ela vai mudar de
nesse caso, nesse livro, ela vai mudar de período do dia, assim, sabe? Aí tem essas separações. Mas, passado esse choque inicial, é muito bom. A história é excelente. Uma coisa que esse livro me deu, assim, uma impressão que esse livro me deu justamente por causa desse fluxo de consciência dela ficar pulando de cabeça em cabeça, eu fiquei com a impressão de que eu tava em movimento, em constante movimento. É como se eu tivesse entrado num carro ou em algum veículo que estivesse andando, alguma coisa que estivesse andando, e eu tava sendo levada pela história, literalmente levada pela história e olhando, tipo, a rua passando e eu tô vendo e tal. E é essa impressão que eu fiquei, é essa impressão que eu tive durante o livro inteiro. E eu amei isso, eu achei super diferente, eu achei super legal. Então foi uma experiência muito legal que eu tive com Mrs. Dalloway. Eu tenho uma mania de entrar num sebo, por exemplo, e eu fiz isso com as trocas do Scooby também, de entrar num sebo e escolher uns 2, 3 livros que eu não faço a mínima ideia do que se trata, né? Às vezes eu vejo pela capa, às vezes eu vejo pelo título, às vezes eu começo, tipo, a dar uma olhada, assim, na sinopse, me interesso, falo, ok, vou tentar. E numa dessas eu caio numas enrascadas, assim, eu leio cada pérola que me arrependo muito, e eu vou falar sobre 2 dessas aqui. E às vezes eu acho uns livros muito interessantes também, vou falar sobre esses casos aqui. E às vezes eu acho umas coisas muito peculiares, como é o caso desse livro aqui. Estudo sobre a literatura clássica americana, do D.H. Lawrence. Pode ser ignorância minha, mas eu não fazia ideia de quem era D.H. Lawrence antes de ler esse livro. E ele é da Zahar, ele é bem gostoso de ler. Mas eu comecei a ler, não sei o que eu esperava, mas eu comecei a ler esperando um livro técnico, um livro, né? E assim, esse cara tinha umas opiniões tão malucas, e eu concordava em algumas partes com ele, mas eu discordava veementemente de outras, e eu ficava tipo, o que eu tô lendo, sabe? Mas o saldo geral foi bom. Quase dei com o livro na cara. O saldo geral foi bom. Eu acho que esse livro é muito interessante para quem se interessa por literatura americana, para quem se interessa por literatura clássica. E quer saber o que o D.H. Lawrence pensava sobre literatura americana, clássica americana, né? Então, ele vai passando. Deixa eu ver se eu acho aqui o índice. Ele começa por Benjamin Franklin, e aí ele vai passando por. Ele passa pelo Poe. Ele fala de A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Ele vai passando por vários livros, assim, às vezes ele fala mais sobre mais de um livro do mesmo autor, né, que é o caso do Hawthorne, e ele termina com Moby Dick. Né, ele fala também, acho que não termina, mas ele fala também sobre o Moby Dick. E, assim, o argumento dele, que eu acho muito interessante, é que ele começa o livro metendo muito a boca né, criticando muito o espírito, essa coisa que o americano tem com a liberdade. Ele contrasta muito isso com os povos nativos americanos, que ele chama de homem vermelho, eu acho. Pele vermelha, alguma coisa assim. Então, assim, em vários pontos desse argumento dele, você percebe que ele é extremamente racista. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um contraponto interessante na relação do americano com o povo nativo dos Estados Unidos, e com esse sonho de liberdade, com essa tara, se eu posso usar essa palavra, com essa tara por liberdade que o americano tem. O que é essa liberdade, né? Uma das coisas, por exemplo, que ele fala, é que o americano nunca vai sossegar, ele nunca vai ser livre, ele nunca vai ser realmente feliz enquanto ainda tiver alguém nativo, né, algum descendente de povos nativos dentro do país.
E o jeito que ele fala isso é tão cru e é tão assim, às vezes é tão absurdo, mas também ele tem tanta razão em alguns pontos que eu achei super interessante. Então, não consegui parar de ler o livro e achei muito legal. Eu acho que é uma experiência muito boa de ter, né, ler esse livro, concordando você ou não com o que ele fala. Eu comprei novinho junto com o Mrs. Dalloway, eu comprei Ressurreição do Machado de Assis. Esse foi o primeiro romance publicado pelo Machado. Esse livro aqui conta a história de um casal, de um homem e uma mulher, o Félix e a Lívia. Ele contrasta, né, Machado, ele vai contrastar essas duas personalidades, ele fala de como eles se envolvem, do porquê que eles se envolvem, de como que esse relacionamento evolui. E o Félix, o Félix, ele é assim, ele é insuportável. E dá pra enxergar bastante do Bentinho no Félix, né? Dá pra enxergar muito, muito do Bentinho, na verdade, no Félix. Eu acho que quem gosta de Dom Casmurro, pra quem leu já Dom Casmurro várias vezes e tal, sem ter lido nada do Machado de Assis, que era o meu caso. Eu li Dom Casmurro na escola e eu adorava Dom Casmurro, eu li, tipo, algumas vezes depois de ter saído da escola, mas eu acho que eu tinha lido Alienista também, mas só, eu nunca tinha lido mais nada do Machado, né? E recentemente que eu comecei a ler outras obras, né? Eu li Memórias Póstumas, e aí agora eu li Ressurreição, pretendendo, né, que Ressurreição é o primeiro romance, então eu pretendo ler, tipo, os romances em sequência. Então, pra quem tem, tipo, Bentinho na cabeça, pra quem tem a história do Dom Casmurro na cabeça, e ler esse livro aqui, dá muito pra você ver da onde que o Bentinho veio, mais ou menos, né? E é muito... Machado é uma delícia, né? Machado é muito bom de ler. Eu li também Irebu, da Larissa Brasil. Irebu é a continuação de Urutau. Esse livro foi... É muito lindo, né? A capa é muito linda. Esse livro foi financiamento coletivo. Eu não sei se ele existe físico para comprar. Eu acredito que sim. Mas se não, tipo, Kindle com certeza tem, porque eu já vi, né? A versão Kindle. Autografadíssimo. Esse livro é maravilhoso. A Larissa Brasil, ela tem... E a diagramação dele é maravilhosa. A Larissa Brasil, ela tem um cuidado tão grande, assim, com a confecção das obras. Vale muito a pena. Se você gosta de autores nacionais e gosta de suspense e não conhece a Larissa Brasil, tipo, de verdade, você tá perdendo muito. Irebu continua logo após, assim, do final de Urutau. Acompanha aqui a Nanda Noronha assim que acaba Urutau. É uma história diferente, mas os personagens são os mesmos, né? Então tem personagens novos que aparecem, tem um geólogo que aparece, que me divertiu bastante. Mas os personagens que a gente gosta, que a gente se apaixona por eles em Urutau estão aqui. Eu li esse livro inteirinho no ônibus, indo visitar meu pai. Então, tipo, era uma viagem que atrasou, um ônibus que atrasou, uma viagem de 5 horas, que acabou durando 7. Eu li o livro inteirinho. De tão bom que era, eu não parei. Eu não parei, não fui no banheiro, não fiz nada. Eu só li esse livro e foi uma delícia. Eu li também o segundo livro da série de Anne of Green Gables, da Lucy Maud Montgomery, o Anne de Avonlea. É uma delícia. Eu amo esses livros com todo o meu coração, assim. Eu me apaixonei pelo primeiro livro ano passado, quando eu li. E comprei e troquei, na verdade, no Scooby todos os outros, todo o resto da série. E eu li agora esse ano o segundo volume. É tão inocente, tipo, é tão gostoso. Essa história é tão gostosa. A Anne é uma pessoa tão boa,
uma criança tão inocente, uma moça já, que ela já não é mais criança, mas tão inocente, que é muito revigorante ler esses livros, sabe? Por isso que eu falei que eu li minhas leituras estão muito ecléticas esse ano. Cheio de morte, cheio de tortura, cheio de sangue jorrando, e aí eu leio. Aí eu leio Anne of Green Gables. Então, assim, tá interessante.